Recortes em Provérbios, capítulo 31, 5 de junho de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal acessando a seção das playlists. Nós estamos gravando pela quinta vez Provérbios nesse ano de 2024. Em janeiro, nós gravamos Provérbios, janeiro de 2024, que é uma série composta por 60 vídeos, que são 60 aulas de 30 minutos a 1 hora, abordando todos os 31 capítulos de Provérbios. Depois, em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. Pegamos uma lição de cada capítulo e apresentamos em fevereiro. No mês de março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, que aborda todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata. Para quem quer ter um estudo dos temas que cada capítulo de Provérbios aborda, essa série é uma boa série para fazer esses estudos. Em abril, nós gravamos Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E em maio, nós gravamos os recortes em Provérbios, como nós acabamos de dizer, e hoje estamos terminando essa série e vamos começar agora em junho, amanhã provavelmente já vamos começar, uma série chamada Aprendendo com Provérbios. Mas vamos agora aos recortes do capítulo 31, que é o último capítulo de Provérbios. O primeiro recorte fala a respeito das mulheres. Mas antes de falar a respeito desse recorte, vamos fazer aqui algumas anotações. O capítulo 31 de Provérbios, como nós lemos ali no versículo 1, são ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Então nós vemos que Provérbios tem 31 capítulos, os primeiros 29 foram escritos pelo rei Salomão, o capítulo 30, como nós já anotamos quando gravamos o capítulo 30, foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Esse capítulo 31 são as anotações que o rei Lemuel recebeu como orientação da sua mãe. Então aqui a primeira anotação que a mãe do rei Lemuel fez a ele e que ele registrou são recomendações sobre mulheres. Nós lemos nos versículos 2 e 3, ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Versículo 3, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Aqui a primeira recomendação. Tem muitos homens que gastam toda a sua energia de produtividade com mulheres. Em uma entrevista sobre o que um homem deve fazer para ter sucesso, o Elon Musk respondeu que deve ter apenas uma mulher com quem deve formar a sua família para ter tempo para se dedicar à produção do seu trabalho e ao desenvolvimento dos seus projetos. Nós vemos que Bill Gates, Zuckerberg e muitos daqueles que são muito bem-sucedidos dedicam toda a sua energia para a sua mulher, para a sua família. A energia sexual é uma energia que carrega muita força produtiva
dos homens. E por essa razão, a mãe do rei Lemuel traz essa recomendação, e essa recomendação fica anotada em Provérbios como um registro da palavra de Deus. Tenha a sua esposa. Inclusive, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, desde a criação, Deus trouxe a recomendação de que o homem tenha a sua mulher. E quando Deus criou Eva, ele não criou duas mulheres para Adão. Ele olhou, viu que não era bom que o homem vivesse só e disse: Criarei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe corresponda. E criou apenas uma mulher para Adão. Quando Deus provou Jó, ele também não retirou a sua esposa. Jó permaneceu com a sua esposa. E quando Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, quando nós lemos Gênesis capítulo 6, vemos que o motivo da destruição foi a corrupção, em que os homens tomaram para si tantas mulheres quantas lhes bastassem. Em outras palavras, começaram a promiscuidade, começaram a se entregar para a promiscuidade. E foi por essa razão que Deus destruiu o mundo pela primeira vez e depois destruiu Sodoma e Gomorra, duas cidades locais, em função da sodomia, homossexualismo e todo tipo de perversidade sexual. Então, quando a mãe do rei Lemuel ensina: não gaste a sua energia com mulheres, ela está dizendo: não é esse o propósito para o qual Deus formou o homem e a mulher. Deus criou a família. Os seres humanos inventaram várias formas de organização de suas famílias, com vários homens, várias mulheres. Mas no Antigo Testamento tem passagens em que um homem tinha duas mulheres, três mulheres. Essas eram permissões quando uma mulher era estéril. Então o homem poderia tomar uma segunda esposa por meio de quem poderia ter filhos. Mas sempre que um homem tomava uma mulher, ele assumia a obrigação de dar o sustento para todas elas. Uma segunda razão para que um homem pudesse tomar mais de uma mulher, quando ele assumia o compromisso de cuidar daquela mulher que estava desamparada. Então ele tomava a mulher, mas na realidade ele também assumia o compromisso de sustentá-la. O que nós vemos muitas vezes nos dias atuais são homens que querem sair com várias mulheres e mal sustentam uma mulher. Então, e mesmo que sustentem, a palavra de Deus fala que o homem deve se dedicar à sua esposa. A criação dessa situação de várias mulheres traz discórdia, desavença, ciúmes, disputas. Nós vemos isso quando Sara, que era esposa de Agar, esposa de Abraão, entregou a sua serva Agar para que ele tivesse filhos por meio dela, e ele teve Ismael por meio de Agar, que logo Agar se tornou arrogante em relação a Sara, em relação à sua senhora, porque ela concebeu. E houve uma disputa entre Sara e Agar. Nós vemos também que Jacó, quando ele estava casado com Lia ou Leia e Raquel, que havia disputas entre essas duas irmãs sobre quem se deitaria com ele a cada dia. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos o relato dessas disputas. Então nós vemos também no livro de 1 Samuel que Eucana era casado com uma mulher chamada Ana, que era estéril, e ele se casou com Penina, por meio de quem ele teve filhos. Penina tinha filhos, Ana não tinha, e o capítulo 1 de 1 Samuel conta que
Penina provocava Ana dizendo a ela: você não tem filhos. Então nós vemos que todas as vezes em que existe o registro de homens com mais de uma mulher, havia um ambiente de disputas. Voltando para o caso de Sara e Agar, chegou um momento em que Ismael, que era o filho de Agar, estava vendo Isaque, mais menino, com algumas dificuldades, e ele começou a zombar de Isaque. E doeu o coração de Sara, então ela foi até Abraão e disse: manda essa serva embora, juntamente com seu filho. Ismael era filho de Abraão também. Abraão sentiu dor no momento em que despediu Agar, mas para honrar a sua esposa, que era Sara, os entregou algumas dádivas e os mandou que saíssem pelo deserto. Então, ter uma mulher é a recomendação desde a criação. Deus criou apenas uma mulher para Adão. Deus deixou Jó com apenas uma mulher. Deus nunca trouxe recomendação para que os homens tomassem mais de uma mulher, mas, no meio do curso da história, alguns homens, para que pudessem suscitar descendentes, tomavam mais de uma mulher, e alguns homens tomavam uma mulher para que pudessem cuidar delas, porque elas precisavam de amparo. Então, alguns homens tomavam as mulheres para dar a elas o sustento. Mas a mãe do rei Lemuel traz aqui recomendação: tenha apenas a sua esposa, dedique-se à sua família e use toda energia e potência ligada à sexualidade, que é uma energia que existe nos homens, nos seres humanos, para produtividade. Igualmente, mulheres. Existem já algumas mulheres que têm defendido que elas querem sair com quem elas bem entenderem, na hora em que elas quiserem. Mulheres que trabalham no campo profissional, que têm bastante patrimônio, riqueza, que são mulheres de carreira, que não querem se submeter a um casamento. E elas dizem: eu quero sair com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Essa recomendação pode ser aplicada também para as mulheres. Deus criou o casamento para que as pessoas vivam dentro de famílias, construindo os seus projetos, vivendo e aprendendo com as dificuldades, os desafios, crescendo juntos nesse projeto. Quando as pessoas simplesmente dizem: eu não quero mais, as pessoas ficam descartáveis. E é o que tem acontecido em muitos relacionamentos. Os seres humanos têm se tornado descartáveis e têm se tornado objeto de avaliação. As pessoas avaliam por questões patrimoniais, por questões relacionadas à aparência, por questões relacionadas a um tempo para se ficar com uma pessoa, para se passar um tempo, e deixou-se de se observar, de se ver o outro com consideração, com respeito, e isso é algo que os cristãos precisam prestar atenção no seu relacionamento com Deus. Fugir da prostituição, do adultério, da traição, da fornicação, de tudo que o mundo tem empurrado goela abaixo por meio dos filmes que estão o tempo todo sugerindo o que há de errado com isso. E estão atacando até as crianças nas escolas, sexualizando as crianças já na infância para gerar essa dependência em relação ao sexo. Então esse é o primeiro recorte. O segundo recorte fala sobre o vinho e sobre a bebida forte. O versículo 4 até o versículo 7, a mãe do rei Lemuel diz a ele:
Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Versículo 6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Versículo 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, a mãe do rei Lemuel orienta: não consuma bebida alcoólica, nem vinho, nem bebida fermentada. Qualquer bebida que você consumir pode perverter o seu juízo e o seu reflexo no momento de realizar o julgamento das causas dos que estão oprimidos. E como o Lemuel era rei, ela estava recomendando que você não erre no julgamento do povo, mas que você sempre faça a justiça. A bebida, na recomendação da mãe de Lemuel, é para ser dada para os que estão angustiados, para os que estão prestes a morrer, para que esqueçam da sua miséria, da sua tristeza, da sua infelicidade. Eu deixei anotado ali Provérbios capítulo 20, versículo 1, porque fala a respeito do vinho, que o vinho é escarnecedor, o vinho é zombador. Por quê? Ele brilha no copo. Quando você bebe, num primeiro momento ele gera um prazer, mas a pessoa logo se apega a esse prazer e quando ela menos espera, ela é tomada pela embriaguez. Muitas vezes a pessoa tem uma certa consciência ainda do que está falando e do que está fazendo, mas mesmo uma pequena quantia de bebida altera o reflexo da pessoa. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas batem o carro, colidem os seus veículos, geram acidentes e até mortes, porque elas pensam: eu não bebi nada, eu bebi só um pouquinho, mas aquele pouquinho é suficiente para gerar uma alteração no estado mental da pessoa que é suficiente para diminuir o seu reflexo e a sua prudência no trânsito. Por essa razão, a bebida nunca deve ser ingerida por aqueles que estão dirigindo. E no capítulo 23, do versículo 29 até o versículo 35, existe um pequeno relato a respeito de quem bebe. Nesse texto do capítulo 23, dos versículos 29 a 35, está escrito: para quem são os ais, e a vara nas costas, e os castigos, para aqueles que se demoram em bebida. E fala assim: aqueles que bebem, quando eles menos esperam, eles olharão e terão a visão turbada. Parecerá que eles estão como que sobre o mar. Parecerá que eles estão sobre um mastro. E quando eles despertarem, vão dizer: alguém me bateu e eu não vi. Então veja que esses dois textos, Provérbios capítulo 20, no versículo 1 e capítulo 23, versículos 29 a 35, falam sobre os efeitos da bebida. E ainda no capítulo 23, alguns versículos antes do versículo 29 a 35, que falam especificamente da perda da razão e do juízo de quem bebe, existem versículos que falam que aquele que se entrega à comida e se entrega à bebida empobrecerá. Porque quem vive participando dessas reuniões de bebida acaba muitas vezes perdendo o seu tempo, que poderia ser empregado para desenvolvimento de projetos, estudos, e sem contar que o consumo de bebida por longos períodos pode gerar problemas de cirrose, pode gerar problemas de danos cerebrais. Então, o vinho e a bebida forte, recomenda-se que não se faça uso delas
aqueles que são cristãos dizem que a alegria do Senhor é a nossa força. Não há motivo para se fazer o uso de bebidas para se ter alegria. O Senhor é a torre forte do cristão e o motivo da alegria. Ter a presença de Deus é a razão da alegria do cristão. O terceiro recorte fala sobre proteger os pobres e necessitados. A mãe do rei Lemuel fala nos versículos 8 e 9: erga a voz em favor dos que não podem defender-se e seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, a mãe do rei Lemuel diz a ele: seja justo nos seus julgamentos no exercício do seu reinado. Defenda aqueles que estão desamparados e que precisam do seu apoio e dá a sua ajuda para que a justiça seja feita. O quarto recorte é o recorte mais conhecido do capítulo 31 de Provérbios. A mãe do rei Lemuel apresenta as qualidades da mulher virtuosa para que ele tenha uma referência em relação à escolha de uma esposa. Então ela começa aqui, eu dividi em vários pontos. Quais são as qualidades da mulher virtuosa? Nós vamos ver aqui 19 características, 19 qualidades. São 19 pontos aqui. O primeiro ponto, ela fala que feliz é quem a encontra. No versículo 10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então, encontrar uma esposa que seja exemplar é um desafio. Tem muitos cristãos que têm falado, inclusive, que nos dias atuais tem sido um desafio, tanto para homens quanto para mulheres, encontrar um cônjuge para que possam formalizar um casamento. Estamos vivendo um tempo em que muitos jovens não têm recebido preparo para o casamento. E a participação, a amizade em reuniões, festas com pessoas do mundo, a negociação, o flerte com algumas festas, alguns eventos das pessoas do mundo, são suficientes para corromper aos poucos os valores e a convicção do cristão quanto ao casamento. Existem até muitos jovens cristãos que já dizem: se casar e não der certo, eu separo ou divorcio. E o divórcio, desde 2010, se tornou muito fácil, podendo ser feito diretamente no cartório, quando não há filhos, quando há concordância de ambas as partes em relação ao patrimônio do casal. Então se tornou muito fácil o divórcio nos dias atuais. Mas aqui, no capítulo 31, existem alguns pontos para se ter em consideração como referência na escolha de uma esposa, na meditação das suas qualidades. Então, o versículo 10 começa: feliz é quem a encontra. Então, quem encontra tem essa felicidade porque ela vale mais do que rubis. O ponto 2 fala sobre confiança e ciúmes. O versículo 11 fala: o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então nós vemos, a mulher virtuosa é aquela mulher que é confiável. O marido pode descansar em relação à sua índole, ao seu comportamento, em relação à sua conduta. Ela não esconde a senha no telefone celular, e isso também se aplica para o homem. As pessoas que podem confiar umas nas outras, elas não precisam colocar senhas nas suas redes sociais, nos seus telefones, porque elas podem depositar confiança uma na outra. Aqui eu coloquei uma referência de Provérbios capítulo 7, porque Provérbios capítulo 7 conta a história de uma mulher que, sendo casada, o seu esposo saiu para fazer uma viagem longe, para voltar depois de
muitos dias e ela se veste de maneira alvoroçadora e espalhafatosa, ou seja, chamativa. E ela sai e encontra o jovem que estava passando na rua no seu caminho, e ela toma o rosto do jovem e lhe dá um beijo e diz: "O meu esposo foi embora. Só vai voltar daqui a muitos dias. Eu já perfumei o meu quarto, já arrumei a cama e vamos passar a noite com amores." Esse texto que eu acabei de mencionar está em Provérbios capítulo 7. E o texto conta que: "E logo ele vai, como o boi que vai para o matadouro, como a ave que vai para o abate." Então ele fala que aquele que adultera com uma mulher é falto de juízo. Provérbios capítulo 7 fala: "Preste atenção, você pode confiar em uma mulher que gosta de usar roupas em que ela expõe bastante o seu corpo, roupas justas que marcam o seu corpo. Pessoas que gostam de se vestir dessa forma atraem a atenção de muitos homens." Então esse texto, quando o Provérbios 7 fala para prestar atenção, preste atenção com relação à forma como a pessoa com quem você quer estabelecer um relacionamento se veste. Se ela atrai a atenção de muitos homens, certamente quando você sair com ela, ela vai estar atraindo a atenção de muitos homens, os olhares de muitos homens para si. E isso é uma porta de entrada para que os homens se sintam, muitas vezes, confortáveis em chegar até a sua namorada e dizer alguma palavra indevida, porque a forma como a pessoa se veste faz com que as pessoas interpretem que a pessoa é liberal, que ela está disponível para outros relacionamentos. Casar-se com uma mulher que atrai a atenção de muitas pessoas pode gerar ciúmes. Todo relacionamento que carrega ciúme carrega desconfiança. Você não tem certeza, confiança se você está tranquilo, se você sai para fazer uma viagem. Provérbios capítulo 30, versículo 20, fala sobre a mulher adúltera. Fala que a mulher adúltera come, limpa sua boca e diz: "Não fiz nada de errado." Então esses dois versículos, essas duas passagens de Provérbios, estão falando a respeito da mulher que é adúltera e que aquele que está buscando uma esposa deve prestar atenção em relação ao comportamento dessa pessoa que busca para que seja sua esposa. Tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso e depois dizem: "Fui traído", e não prestaram atenção nisso. O ponto 3, faz o bem a ele. O versículo 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. A mulher que é virtuosa, que será uma boa esposa, é aquela mulher que está preocupada em atender às necessidades do seu marido. Assim também, o marido que realmente ama sua esposa, ama aquela pessoa com quem está namorando, é aquele que também vai buscar atender às necessidades da sua namorada. Então, o versículo fala que ela só lhe faz o bem. Algumas anotações aqui. Provérbios capítulo 21, versículo 9 e o versículo 19 falam: "É melhor morar num canto de águas furtadas do que em uma casa ampla com a mulher rixosa." E Provérbios capítulo 27, versículos 15 e 16 falam que a mulher rixosa é como e briguenta, é como tentar conter uma goteira num dia chuvoso, é como tentar segurar com as mãos o vento e é como tentar apanhar o óleo, prender o óleo nas suas mãos. Então a mulher que é briguenta é algo insuportável, é algo que não tem como você controlar aquela pessoa que sempre está mal-humorada,
que está criando situações ruins o tempo todo. O versículo 13 nos traz o ponto 4. Ela é trabalhadora. Veja que o versículo 13 fala: ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Então, tem muitos homens que se casam e esperam que a esposa os ajudará com relação ao trabalho doméstico. Estou falando a respeito daqueles homens que se casam com as mulheres que ficam como a tarefa só de cuidar do lar. E depois eles chegam em casa e acabam descobrindo que a louça não está lavada, a roupa não foi lavada, o jantar não foi preparado e elas estão exclusivamente dedicadas para isso. Alguns descobrem uma traição no período da tarde e perdem o casamento. Agora, outros que são casados com mulheres que trabalham, que têm sua profissão. Também a mulher que tem o seu trabalho, e que ela é virtuosa, ela vai procurar conversar com seu esposo, fazendo a divisão das tarefas. Mas ela vai assumir a responsabilidade daquilo que diz respeito à casa. Ela vai ter prazer em fazer essa organização do lar, porque ela tem a questão da família como algo primordial. Versículo 15: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Essa questão de preparar a comida é uma razão para gerar muitas discussões, porque tem mulheres que não gostam de cozinhar. E elas querem exigir que muitas vezes o cônjuge tenha condições de prover que a alimentação seja pela compra de marmitas, de comida pronta. Você precisa ver quais são as suas reais condições e conversar com a futura esposa sobre essas questões. Porque tem pessoas que, enquanto estão morando na casa dos pais na fase do namoro, eles têm esse amparo, essa proteção, não têm gastos com moradia, com outras questões e podem comer fora todos os dias. E de repente, quando se casam e vão para a sua casa, aí muda a realidade e aí ele passa a dizer: mulher, você não prepara a refeição, não tem como vencer isso. E é motivo de muito desapontamento em relação a muitos casais. Você precisa saber quais são as reais condições, fazer o cálculo para o casamento. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais muitos preferem entrar no campo da fornicação. Ficam morando na casa dos seus pais, ficam namorando durante muitos anos, não assumem um compromisso e acabam deixando de cumprir o propósito de Deus. Deus, ele lança responsabilidades para nós. E não está alinhado ao plano de Deus viver eternamente como um adolescente. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 13. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. E tem muitos meninos de 40 e de 50 anos. E muitas meninas que estão com 30, 35 anos. Com as mulheres existe uma situação um pouco mais difícil. Depois dos 35 anos, muitas querem ter um filho, mas se você se entrega em relacionamentos com fornicação, torna-se mais difícil de você conseguir estabelecer um relacionamento com alguém que seja cristão, que queira assumir um relacionamento com uma mulher que já teve outros relacionamentos, por uma questão de por que um homem se envolveria com uma mulher que já teve outros relacionamentos se ele pode se envolver com uma mulher que é mais jovem e que não teve outros relacionamentos. O problema, a preocupação
de se envolver com mulheres que têm muitos relacionamentos é que muitas carregam traumas, decepções, frustrações dos relacionamentos anteriores. E daí o homem que se envolve com essa mulher, muitas vezes essa mulher se lembra, se recorda, quando sai para um local, quando vive uma situação, lembra de alguma coisa que viveu com as pessoas anteriores, e aí começa a chorar, começa a ter problemas, e ninguém quer ter um relacionamento com pessoas que estão com traumas dos relacionamentos anteriores. Porque o casamento serve para que a pessoa tenha felicidade, não para que ela fique tratando de problemas emocionais e psicológicos dos envolvimentos que a pessoa teve anteriormente. Então, às vezes, se para quem vem de uma época que não conhecia a palavra, é necessário tirar um tempo para tratar as suas feridas e tratar o seu relacionamento com Deus e ter o seu desenvolvimento pessoal para que possa estar pronto, para que possa estar pronta para entrar numa relação. O versículo 17 fala: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Então veja que todos esses versículos falam da mulher que acorda e tem disposição de preparar a refeição para as pessoas de casa, de organizar a casa, de cuidar das coisas da família, de estar envolvida com as coisas do lar. Mesmo quando ela trabalha com a sua carreira, ela vai encontrar formas de organizar a sua agenda de tal maneira que ela consiga conciliar que o lar esteja administrado. Ponto 5. A mulher sabe como comprar o que a sua casa precisa. O versículo 14 fala: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Nós sabemos que pela internet é possível comprar muitas coisas que vêm de outras cidades, até de outros países, a um custo menor. Então, a mulher que ela é virtuosa, ela sabe fazer pesquisas em relação a tudo que ela compra. Não é aquela pessoa que chega em qualquer lugar e compra sem olhar o preço, sem avaliar a qualidade do produto, sem saber o que está comprando. Então, a mulher virtuosa, ela sabe fazer a escolha daquilo que está comprando para cuidar das finanças da família. Ponto 6. Ela é empreendedora e corretora. Veja o versículo 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Então nós vemos aqui que a mulher virtuosa, ela não é aquela que fica só como dona de casa. Tem muitas pessoas que dizem: a Bíblia fala que a mulher foi feita para ficar apenas cuidando da casa. O versículo 16 mostra que a mulher virtuosa é aquela que sabe fazer a avaliação de um campo, de um terreno, sabe fazer a compra das suas propriedades. Ou seja, ela é uma mulher que se informa a respeito da administração das coisas da casa. E ela também planta uma vinha com o que ela ganha, ou seja, ela também tem o seu ganho. O versículo 16, para aqueles que dizem: a mulher da Bíblia é a mulher que fica só como dona de casa, estão equivocados. A mulher da Bíblia é a mulher que está liberada, autorizada a ter informação, a ter conhecimento, a saber o que fazer da sua vida e, inclusive, a plantar e a empreender. O ponto 7, ela é administradora. O versículo 18 fala: administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Veja que o versículo 18 fala a respeito de uma mulher que tem o seu próprio negócio e o negócio lucrativo. Fala a respeito de uma mulher que é hábil em empreender, em administrar o seu próprio negócio, em administrar recursos econômicos, financeiros, em ser gestora de outras pessoas. Então, aquelas pessoas que têm uma visão de que a Bíblia ela é machista e de que a mulher não pode fazer a administração do seu negócio, esse versículo mostra que a Bíblia não trata a situação da mulher dessa forma. O ponto 8.
Oitava habilidade, ela desenvolve habilidades novas. É uma pessoa que é inovadora. Veja o versículo 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Então ela sabe avaliar o campo e comprar, é empreendedora e corretora, ela administra o seu próprio negócio, ela administra a casa, fazendo as coisas que precisam ser feitas, ela compra, sabe como fazer a compra do que a casa precisa, e além disso, ela ainda costura, segura o fuso, com os dedos pega na roca, ou seja, ela não fica parada fazendo só uma coisa. Ela desenvolve sempre novas habilidades, procura aprender novas atividades, procura investir em novos conhecimentos. Não é aquela pessoa que fica parada de braços cruzados, que repete a mesma coisa ao longo de vários anos e que cria uma situação de tédio no relacionamento. Claro que essa questão de desenvolver habilidades novas se aplica para os dois. Muitos casais perdem o prazer de estarem juntos justamente porque não buscam realizar coisas novas. Buscar coisas novas juntos, pensar em novos desafios juntos, realizar viagens para outros lugares juntos, conhecer novos lugares. São coisas importantes porque trazem crescimento, desenvolvimento no casal. Ponto 9, ela é generosa. O versículo 20 fala: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então a mulher virtuosa é uma mulher que não vai ser egoísta. Até essa capacidade da mulher a se preocupar com o próximo, ver a questão dos necessitados, mostra que ela tem a capacidade de ter empatia, de cuidar do marido quando ele está doente, de cuidar dele quando ele precisa de uma ajuda, porque ela tem esse aspecto de ter bondade, de não ser uma pessoa egoísta, narcisista. Tem muitas pessoas que olham apenas para o seu umbigo. Elas querem que a sua vontade seja atendida sempre. Elas não estão dispostas a se doar para atender o próximo. Pessoas que são narcisistas são pessoas tóxicas no relacionamento. Quando você se envolve com uma pessoa dessas, ela vai dizer apenas para você fazer as vontades dela 24 horas por dia. Você vai ter que se anular para fazer as vontades dela. E também existem homens narcisistas. Então, é necessário ficar atento com relação a pessoas que têm essa característica. Veja se a pessoa tem generosidade. 10º ponto é uma pessoa prevenida. Veja o versículo 21. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Então ela já se precaveu de cuidar, ela teve planejamento das coisas da casa. Ponto 11. Ela tem autocuidado e também boa autoimagem. O versículo 22 fala: faz cobertas para a sua cama. Está falando a respeito de cuidar de si mesma, de cuidar da sua casa. Quando fala cuidar da própria cama, a cama é algo pessoal. Veste-se de linho fino e de púrpura. Linho fino e púrpura representa, não significa que a mulher tem que usar roupas de marca, nem roupas de grife, nem roupas caras, que são caríssimas. Mas significa que ela tem que ter asseio, que ela tem que ter uma boa escolha das roupas, de como ela se porta, qual o tipo de maquiagem que ela usa. Não fazer nada que seja chamativo, ter discrição. Provérbios capítulo 11, versículo 22 fala que a mulher que é bonita, mas que não tem discrição, é como a joia de ouro na focinha de uma porca. Então, é necessário ter discrição, ser discreta. Depois o ponto 12, qualidade, é incentivadora, porque o versículo 23 fala assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Veja que muitas mulheres casam com os seus maridos e ao invés delas incentivarem o seu marido
a crescer, prosperar, investir, avançar, elas ficam analisando o que ele traz ou não traz para casa. E se ele não traz o resultado que ela espera, ela coloca o homem para baixo, dizendo que ele não presta, é incompetente, não tem condição, e acabam com o divórcio, procuram outro marido, e algumas ficam procurando alguém que esteja pronto para atender aquilo que esperam. Mas a mulher tem um papel de incentivo do seu marido. Se ela souber incentivar, souber acompanhar, souber crescer junto, o marido pode cursar uma faculdade, abrir um negócio, contar com a ajuda da esposa e pode chegar a ter essa condição de ser respeitado, de estar. Aqui, quando fala tomar assento entre as autoridades da sua terra, está falando de alguém que tem boa condição de falar a respeito dos assuntos da sua cidade, do seu lugar. Então, fala a respeito de alguém que cresceu, que prosperou. Então, a mulher que é virtuosa, ela vai ser aquela que vai incentivar o seu marido. Não é aquela que vai colocar a pessoa para baixo, criticando, sem fazer nada em relação ao relacionamento. Se você está entrando no relacionamento, procure uma pessoa incentivadora. Você pode não estar na condição que você espera hoje, mas tendo um incentivo, um ajudando ao outro, vocês podem crescer. Muitos casamentos não dão certo hoje porque as pessoas querem tudo pronto, mas elas não querem construir, lançar as sementes, crescerem juntas. O ponto 13 fala que ela é uma empresária de grande visão, porque o versículo 24 fala: ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Eu coloquei de grande visão porque quando fala aqui vestes de linho, fala de produtos de qualidade. Então a mulher, ela pesquisa, estuda e procura se envolver com negócios, com coisas, assuntos que vão trazer qualidade. E ela vai fornecer cintos aos comerciantes. Fala a respeito daquela mulher que vai ser empreendedora, com grande visão a respeito dos seus negócios. O versículo 14 fala que ela é segura e forte sem ansiedades. Versículo 25, ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ou seja, por ela ter o seu planejamento, ela tem força e ela não fica ansiosa porque ela sabe qual o trajeto que a sua vida está tomando. Ponto 15. Ela é sábia e ensinadora. O versículo 6 fala que 26, né? Ali faltou o 2 ali, o 26. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. 16. Ela é gestora da casa. Versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Aqui o não dá lugar à preguiça pode ficar no ponto 4, né? Que ela é trabalhadora, mas a primeira parte, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar em relação à gestão da casa. Aqui nós encontramos nos versículos 28 e 29 duas características. Por isso que eu coloquei 17 e 18. Ela é uma boa mãe e ela é uma boa esposa. Veja o 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Então ela é uma boa mãe. E o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, muitas mulheres reclamam dos seus maridos, mas elas têm feito tanto quanto é necessário para que o marido as note e diga: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E a característica 19, que é a mais importante, ela teme ao Senhor. Versículo 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
Já comentamos aqui que beleza é uma coisa que dura um certo tempo, depois ela passa. Qual a relação que você aprofundou com essa pessoa ao longo do tempo? Se você cresceu junto com ela com projetos, você vai ter muitos assuntos para conversar e a questão da beleza passa, tanto para o homem quanto para a mulher. Então a formosura ela é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que respeita a Deus acima de tudo será elogiada, porque a mulher que respeita a Deus acima de tudo, ela vai se preocupar em honrar a Deus e cumprir o mandamento de Deus. E ela vai fazer as coisas que são para o bem do seu marido também e principalmente em razão do temor ao Senhor, em razão do respeito e da consideração alta que tem com Deus. Por isso, essa característica é a principal. Ver se a mulher teme ao Senhor. Qual o relacionamento que ela tem com Deus? Como ela leva o relacionamento com Deus? O quinto recorte é outras qualidades da mulher. Eu coloquei aqui outras qualidades da mulher porque quando nós abordamos esse assunto, normalmente as pessoas só falam de Provérbios 31. Mas tem algumas passagens que trazem mais algumas características, como por exemplo Gênesis capítulo 2, versículo 18, que fala que a mulher que é uma boa esposa, ela é auxiliadora. Veja que o versículo 18 do capítulo 2 fala: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a mulher foi criada para estar ao lado do homem. E Deus, como eu falei no começo do vídeo, ele criou apenas uma mulher para o homem. Aí, em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 3 a 5, Paulo, falando a respeito das dúvidas que a igreja de Corinto tinha sobre a intimidade do casal, ensinou, nos versículos 3 a 5, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Esse texto fala a respeito da importância da intimidade do casal. Tem muitas mulheres que, dependendo das circunstâncias, fazem greve em relação à intimidade. Não faça greve com relação à intimidade. Não se prive em relação à sexualidade do casal. Porque essa privação é uma porta aberta para adultério, para prostituição, para pornografia, para masturbação, que são todas situações de desvio do casamento. Converse a respeito das questões que não estão indo bem, para que vocês possam manter a intimidade. E os maridos precisam se preocupar e conversar com as esposas a respeito das necessidades que elas têm durante a intimidade. Porque, assim como elas precisam atender às necessidades dos homens, os homens também têm deveres de atender às necessidades das mulheres. Então, esse texto aqui, 1 Coríntios 7, 3 a 5, fala da intimidade. Depois, Efésios, no capítulo 5, nós temos alguns pontos aqui. O primeiro ponto é: quais os tipos de conversa que um casal deve ter? O versículo 2, 3 e 4 fala o que não falar. Veja o versículo 2: Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 3: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4:
não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Então, Paulo está falando que o local de intimidade do casal é para tratar a respeito das questões que fazem o bem para o casal, para os dois, não para falar a respeito de obscenidades. Tem alguns casais que trazem para dentro vídeos pornográficos, trazem para dentro comentários de imoralidades, buscando no mundo padrões que não se amoldam para uma boa relação do casal. Converse sobre isso com o pastor da sua igreja, procurem orar juntos, conversando com Deus, pedindo que Ele traga iluminação a respeito das práticas que devem ser adotadas na intimidade do casal. Isso é algo muito particular, é algo muito individual, pessoal de cada casal, mas é importante conversar com Deus, buscar informação sobre essa questão. Não trazer imoralidades para dentro do seu relacionamento, para que o seu relacionamento seja abençoado, esteja bem. Segundo ponto, Efésios 5 ainda, nos versículos 18, 19 e 20, fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto aqui é, tem algumas pessoas que usam a bebida para aumentar a libido. E nós já falamos que a primeira recomendação de Provérbios 31, da mãe do rei Lemuel a ele é: não beba vinho e não use bebida forte, porque isso deve ser dado para as pessoas que estão tristes e para as pessoas que estão amargas de espírito. Como nós falamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Não há necessidade da inclusão de bebidas alcoólicas para aumentar a libido, para provocar uma situação em relação à intimidade. Então, muitas vezes, o uso do vinho em festas, em baladas, leva à libertinagem. As pessoas perdem o controle das suas emoções, perdem o domínio próprio e se deixam levar, ficando com uma pessoa um dia aqui, um dia lá. Então, esse versículo aqui, ele fala sobre isso. Mas que as pessoas se deixem encher pelo Espírito no relacionamento. E o ponto 3, os versículos 21 a 24, nos falam a respeito da submissão ao marido. Versículo 21 fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por respeito altíssimo a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Nós vamos explicar essa questão da submissão um pouco quando falarmos de um outro texto um pouco adiante. Por enquanto, vamos apenas ler esse texto, que Pedro também repete, assim como Paulo fala sobre a submissão em Efésios. 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, Pedro fala sobre as mulheres, também de submissão ao marido. Ele fala: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Versículo 2: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então Pedro fala da mulher ser submissa ao marido para dar um exemplo, para ganhar aquele marido que é incrédulo, que não está na igreja. E Pedro, ainda falando sobre relacionamento das mulheres com seus maridos, fala que ela deve ter um espírito manso, quieto, com obediência ao marido. Veja os versículos 3 em diante. Versículo 3: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 4. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 5. Pois era assim também
que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como versículo 6, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, nós vemos que tanto Paulo fala em Efésios, nos versículos 21 a 24, sobre submissão ao marido, como também Pedro fala a respeito da submissão nos versículos 1 e 2, e Pedro ainda acrescenta que as mulheres devem ter a sua beleza não nas suas roupas e em joias, mas no ser interior, num espírito dócil, manso, tranquilo, que traz paz, harmonia dentro do relacionamento, assim como Sara, que era esposa de Abraão, que honrava, chamava Abraão de o seu senhor, o seu esposo. Havia um relacionamento de honra entre Sara e Abraão. Inclusive, Abraão poderia tomar uma segunda mulher para que ele pudesse ter filhos, porque Sara era estéril. Mas ele prestou honra a Sara, que ele nunca procurou uma mulher para ter filhos. E Sara também honrou Abraão, porque ela, percebendo que Abraão nunca tomou uma mulher para ter filhos, apesar dela ser estéril, ela tomou a iniciativa e disse para Abraão: pode se deitar com Agar, para que nós tenhamos um filho por meio dela. Então ela também honrou Abraão no momento em que ela abriu mão da exclusividade como esposa que Abraão deu para ela. E ela disse: pode tomar Agar, eu permito, porque eu sou estéril, então você vai ter o filho por meio dela. Então, nós vemos ali que houve uma honra, tanto de Abraão para ela, mas ela também honrou Abraão. Chamava ele de Senhor, e vendo que era estéril, limitada e restrita, procurou atendê-lo naquilo que era importante, ter uns filhos. E o sexto recorte fala sobre a mulher que faz tudo isso, ela também tem o direito de receber uma recompensa. Então ela tem uma recompensa que é merecida e ela tem o direito de receber os elogios. E o versículo 31, que é o último versículo, fala que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então a mulher tem uma recompensa merecida. Entrando no texto de Efésios, capítulo 5, nós lemos ali o versículo 21 a 24, em que Paulo fala sobre a submissão da mulher. Mas agora, no mesmo texto de Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 até o versículo 30, ele fala que os maridos, eles também têm uma responsabilidade. A submissão da mulher não é uma submissão absoluta, ela é uma submissão condicional. Existem condições. O marido tem que cumprir deveres. Veja aqui o versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse versículo já traz um desafio. Muitos homens não dão a sua vida pelas suas esposas nos dias atuais. Muitas vezes eles sobrecarregam as mulheres. Mas o texto fala: maridos, mas eles querem que a mulher seja submissa a eles. E dizem muitas vezes, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, mas muitas vezes eles não tomam a iniciativa do que tem que ser feito. Então a mulher, nesses momentos, ela toma a frente e decide as situações. Então, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Cristo, ele assumiu a forma de homem, encarnou como ser humano, preparou o treinamento dos discípulos, cuidou da igreja e deixou o perdão dos pecados e o acesso liberado para a igreja ter comunhão com Deus. Cristo, ele estava sempre à frente, ele estava sempre cuidando de tudo que era necessário para que a igreja pudesse ter o restabelecimento da relação com Deus. Cristo estava o tempo todo cumprindo a sua parte. Então, quando o versículo 25 fala, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, está falando a respeito do homem, que é patriarca, que assume a responsabilidade pela sua casa e pela sua família.
E o versículo 26 fala: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versículo 27, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, assim como Cristo cuidou da igreja, o marido precisa cuidar das necessidades da sua esposa e da sua casa. Não basta dizer, tem que ser submissa e obedecer. Veja que a submissão, ela é condicional. Existe um dever que a palavra traz, de que os maridos sejam como Cristo amou a igreja. Versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres. Veja, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Versículo 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Então, se de um lado existe a submissão, existe um dever do homem de trazer a provisão e de cuidar da casa. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está falando a respeito das qualidades que um marido que quer ser bispo deve ter. Deve ser prudente, sóbrio, amável, que governe bem a sua casa e que tenha boa reputação. Veja os versículos 2, 3, vamos ler aqui os versículos. Versículo 2, 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. Aqueles que agridem as esposas. Também tem mulheres que agridem os maridos, nos dias atuais, né? Lei Maria da Penha. Então, por que se tratar com violência? Pacífico e não apegado ao dinheiro. Aquele que é apegado ao dinheiro vai ser avarento. Muitas vezes vai querer juntar o dinheiro quando a casa está precisando de uma providência. Mas ele tem que segurar ali o dinheiro quando a casa precisa de coisas. Versículo 4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. E 1 Pedro, no mesmo capítulo 3, nos primeiros versículos, ele fala sobre a mulher. E aqui no versículo 7 e 8, ele fala também das responsabilidades do homem. Ele fala que o marido precisa tratar a esposa com honra também. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E o ponto 2. É preciso que o marido, como a esposa, tenham o mesmo sentimento, sejam compassivos, amem os irmãos e sejam entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O versículo 8 fala, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. O versículo do dia, no capítulo 31, eu separei aqui o versículo 29. Fala, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que a meditação nesse texto possa trazer para você que é mulher, que pensa qual o padrão que a Bíblia traz a respeito da mulher. Esse capítulo 31 traz alguns parâmetros, algumas balizas, para que vocês pensem a respeito do assunto. Para manter um bom casamento, é preciso ter essa busca. Mas os homens, como nós lemos ali nos textos de Paulo, em 1 Timóteo, e de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 3, também têm o compromisso de cuidar da sua esposa, como Cristo amou a igreja. São responsabilidades que são compartilhadas. O último texto que nós lemos ali fala que, quanto ao mais, tenham todos, tanto o marido quanto a esposa, o mesmo modo de pensar.
Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E quando nós vemos o texto de Gênesis, Deus disse para criar a esposa, para ser a sua, vamos voltar aqui, auxiliadora. Veja o versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus não criou a mulher para ser inferior ao homem, mas a submissão é apenas uma questão de permitir que o marido lidere o casamento, o relacionamento, para ter uma diretriz, um campo central para a organização das ideias. Os maridos devem ouvir as suas esposas, e as esposas podem influenciar, conversar, ajudar os seus maridos a tomarem melhores decisões e contribuir, colaborar, correspondendo lado a lado. Qual o melhor caminho para o casal? Então essa é a Provérbios 31. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que falou mais com você, compartilhe com as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, debata esses assuntos. Esse texto de Provérbios, capítulo 31, traz muitos parâmetros e pode ajudar a resolver muitas situações de casamentos que estão se rompendo. Estabelecer diálogo, conversa, converse com seu pastor, converse com o padre, procure um terapeuta, medite na palavra, ore a Deus, peça a iluminação ao Espírito Santo. Não comece um namoro sem propósito de ter um casamento. Só comece um namoro se você tiver uma real intenção de ir para um casamento. Não caia na fornicação, porque isso pode criar um hábito que vai dificultar de você conseguir manter fidelidade para uma pessoa. Faça a coisa certa, comece certo e não pense em divórcio. Pense em: vou me casar para estar com essa pessoa e vamos crescer juntos e o tempo todo vamos aprender juntos e vamos estar sempre com propósitos relacionados a Deus. O ponto principal é: procure uma pessoa que teme ao Senhor, porque a pessoa que teme ao Senhor, ela vai ter muita reverência e consideração a Deus. E muito mais importante do que trair você, fazer alguma coisa ruim para você, ela vai pensar em Deus primeiro. E a pessoa que teme ao Senhor, por reverência a Deus, ela vai honrar você. Coloque Deus no seu relacionamento. Você também tenha um bom relacionamento com Deus. Existe uma figura que é a de um triângulo, em que eles fazem assim, colocam na ponta de cima Deus. E depois eles dizem assim: se o triângulo, o homem está bem colado em Deus e a mulher está bem colada em Deus, os dois vão estar bem próximos um do outro, porque Deus está na ponta superior e os dois vão estar bem pertinho. Agora, imagine que o homem vai se afastando de Deus. Ele vai tomando um caminho para baixo, para o lado esquerdo. E a mulher vai se afastando de Deus, vai tomando uma linha reta para baixo, em direção à direita. Então você olha para um lado, está o homem bem longe de Deus e bem longe da sua esposa. E a mulher foi para o lado direito. Quanto mais longe de Deus, mais longe do marido. Então ande perto de Deus, coloque Deus na relação, siga os mandamentos do Senhor. Como que você coloca Deus na relação? Meditando na palavra e cumprindo a palavra na escolha e na vida a dois. Cumprindo a palavra. Isso vai trazer intimidade, vai trazer proximidade, vai trazer harmonia, vai colocar para fora tudo aquilo que é mal, vai trazer uma nova vida para vocês. Com isso nós terminamos essa série Recortes em Provérbios, hoje 5 de junho de 2024, e agora nós vamos começar, como eu falei no começo do vídeo, aprendendo com Provérbios. No mês de junho nós vamos passar novamente o texto de Provérbios. Vamos meditando sempre em Provérbios, porque Provérbios traz crescimento em todas as áreas. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.